Botafogo em queda livre no Campeonato Brasileiro. E a gente vai explicar aqui por que o Botafogo está nessa situação, né, dessa decadência, dessa derrocada no campeonato. E olha que o problema não é só mental não, tá? Salve amantes do futebol, sou o Lucas Assunção, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu vou falar aqui sobre o Botafogo. É o Botafogo que tá caindo aí pelas tabelas, né, essa derrocada aí do time no Brasileirão. Eu vou falar aqui o que explicar do Botafogo, por que o Botafogo caiu tanto de rendimento nesses últimos jogos, né, a ponto de tomar duas viradas de 4-3, né, contra Palmeiras e Grêmio, né. Já aproveita para deixar o like, faça sua inscrição, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe, claro, esse vídeo com aquela pessoa que curte, né, esse tema futebol. Bom, para começar, é muito importante ressaltar como estava o Botafogo, né, no campeonato. O primeiro turno do Botafogo foi muito bom o primeiro turno do Botafogo. Fez uma campanha muito boa, treinado, claro, pelo Luiz Castro, né? Venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo e estava na liderança, né, com uma boa vantagem, né, aí sobre o segundo colocado, né, acho que estava em 13, 15 pontos, né, estava numa vantagem assim muito boa. Aí veio, né, a saída dele, né, a saída do Luiz Castro para o futebol da Arábia, né, para o futebol da Liga Saudita, né? Claro, né? O cara não ia recusar uma proposta do Cristiano Ronaldo, né? Sendo que o Al Nassr é o time do CR7, né? Então não sejamos hipócritas. Ele assumiu treinar o time do CR7, né? Que seria o grande momento dele, né? Treinar o Cristiano Ronaldo. E aí ele sai do Botafogo, né? Apesar de várias coisas e tal, que sinceramente eu achei um exagero, porque o Luiz Castro ele fez um trabalho muito bom no Botafogo. Era melhor ele ter saído agora do que depois ter uma queda e a torcida ficar, né, cobrando, ô, Luiz Castro, o Botafogo não precisa de você, né, coisa e tal, né, essas besteiras todas, porque a campanha que esse cara fez foi muito boa, né. E aí saiu o Luiz Castro, colocou o Cláudio Caçapa, aquele zagueiro que jogou no Lyon, né, e que hoje está treinando futebol belga. E o Caçapa ele conseguiu fazer esse Botafogo jogar bem, né? Vencer os jogos aí importantes aí o time do Botafogo e manteve a liderança. Poderia ter aí, talvez ali com o Caçapa, ter mantido o trabalho, porque o Botafogo conseguiu ganhar partidas importantes com o Caçapa, né? Conseguiu vencer jogos, manter essa liderança e com ele o time estava bem, né? Com o Cláudio Caçapa. E tem um detalhe também, só uma questão aí. Quando contrataram, quando trouxeram, efetivaram o Caçapa, ficaram com o Caçapa aí, ninguém se cogitava no Lúcio Flávio. Ainda ele era o auxiliar técnico da equipe do Botafogo quando o Caçapa assumiu a equipe, né? E ele conseguiu ter uma boa sequência de vitórias, né? Acho que 3, 4 vitórias que ele conseguiu aí com o Botafogo. E ele conseguiu manter a liderança, né? E aí o time poderia ter ficado com o Caçapa, para pelo menos ali manter a liderança. Poderia até ter diminuído um pouquinho ali de 7, 8 pontos ali, que estava a situação. Poderia estar diminuindo aí para 4, alguma coisa assim, né? E pelo menos o Botafogo iria segurar até o título brasileiro. Mas não aconteceu, né? O Caçapa não ficou no Botafogo, foi pro futebol da Bélgica, né? Poderia ter renovado, claro, poderia ter tido, né, essa efetivação, né, do Caçapa. Só que aí foi para a Bélgica e o Botafogo contratou Bruno Lage, né? E aí, né, logo no jogo importante, né, o Botafogo perdeu para o Flamengo 2-1. E praticamente aquela coletiva do Bruno Lage foi praticamente fora do normal, porque ele entregou o cargo à disposição, né? Que é uma coisa assim absurda, o que mostra muito a insegurança dele, né, como treinador. Sem contar que a contratação do Lage foi um erro da diretoria. Por quê? O Bruno Lage, ele quando treinava o Benfica, ele estava a 5 pontos do Porto
teve um clássico, o Porto venceu o Benfica, e aí depois o Porto assumiu a liderança, e aí ele pediu demissão, né? Ou seja, o Bruno Lage ele já tem uma experiência, né, em times que estava ali na liderança, né, disparado, aí perdeu o fôlego nas últimas rodadas e o Porto foi campeão e ele pediu demissão. Ou seja, o Bruno Lage já estava com um roteiro parecido e o Botafogo, pelo visto, não percebeu isso, né? E aí, né, aconteceu, né, que o Botafogo não fez boas partidas, empatou contra o Santos, que estava lutando contra o rebaixamento, vinha de jogos ruins, o Bruno Lage, né? E a pá de cal foi no jogo contra o Goiás, no empate em 1-1, em que o Bruno Lage tirou o Tiquinho Soares, sem contar que nos treinos, né, ele sempre colocava o Tiquinho de titular. E aí tirou ele e botou o Diego Costa. Você pode até pensar, pô, o Diego Costa tem mais currículo do que ele, jogou em times da Europa, né? O Tiquinho só jogou no Porto, mas o Tiquinho estava melhor do que ele, né? E aí, né, o Tiquinho foi pro banco, entrou no segundo tempo, né, naquele empate em 1-1 contra a equipe, né, do Goiás. O que aconteceu? Os jogadores não gostaram, né, da decisão do Tiquinho, né, inclusive até o próprio John Textor, né? E aí o que aconteceu? O Bruno Lage foi demitido, os jogadores pediram a demissão, né, do treinador, e aí ele saiu. E aí é que é o problema, né? Porque foi um erro a contratação do Bruno Lage, porque esse cara é um treinador inseguro. Quando tem um primeiro problema, um primeiro revés, né, ele já se sente praticamente seguro, né? Porque iria, pô, vou entregar o cargo. Pô, entregar o cargo contra o Flamengo, uma derrota normal dessa, né? Enfim. E aí os jogadores pediram a demissão dele, pedido feito. Só que aí o problema foi que os jogadores escolheram um treinador, né, para substituir o Bruno Lage. E esse treinador foi Lúcio Flávio, né? Lúcio Flávio, que não tinha experiência nenhuma como técnico de futebol. E aí efetivaram o Lúcio Flávio, que foi um erro para mim, da diretoria, porque não é possível que o jogador escolhe técnico para treinar o time. Uma coisa absurda, né? E aí escolheram o Lúcio Flávio, né? Seguiu o barco, até teve ali a vitória contra o Fluminense, já com o Fluminense pensando na Libertadores, né? Vitória por 2-0. Só que aí, venceu o América Mineiro por 2-1, sendo que o Botafogo não jogou bem, tomou mais de 20 chutes, né? O Botafogo tomou mais de 20 chutes do América Mineiro, e venceu por 2-1, mas não jogou bem. E aí é o seguinte, o Botafogo ele teve uma sequência de derrotas, né? Perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Palmeiras de virada 4-3, perdeu pro Vasco 1-0 e também perdeu pelo mesmo placar contra o Grêmio após estar vencendo por 3-1. Ou seja, o Botafogo tomou 2 viradas, né? E aí é o seguinte, a distância que o Bruno Lage estava, né, de 7 pontos. Olha a distância, gente. 7 pontos. Ele deixou o Botafogo 7 pontos do segundo colocado. A distância praticamente acabou. Ela praticamente não existe mais. Está empatado com o Palmeiras e com o Grêmio na classificação. 2 times que deram de 4-3 de virada contra a equipe do Botafogo. E agora o Botafogo escolheu o novo técnico, o Thiago Nunes, né, que vai tentar aí, pelo menos ali, melhorar esse time do Botafogo, porque a situação ela é muito complicada. Vai ter um confronto contra o Bragantino, jogo importante, né? O Botafogo precisando ganhar para pelo menos sonhar com o título. E a situação ela é bem complicada. Então, eu acho que o Botafogo ela erra muito na questão da contratação do Bruno Lage e também na diretoria ser muito passiva com os jogadores na efetivação do Lúcio Flávio, porque o resultado está aí. O time com 7 pontos que o Bruno Lage deixou, a vantagem praticamente foi para o espaço. E agora, né, tá empatado com o Botafogo e Palmeiras, correndo o risco de perder o título brasileiro para a equipe do Botafogo. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um vídeo. Falei aqui sobre o motivo da derrocada, né, do Botafogo. E para mim foram as escolhas erradas da diretoria do Botafogo. Dê o seu like, faça sua inscrição, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que curte o tema. Até a próxima, galera, e tchau!